E no Business Connection de hoje, a arte. A arte através da música. Mas será que a música é um negócio? Será que a música realmente pode ser vendida? Nós vamos desvendar tudo isso a partir de agora no nosso VC. Alô, amigo, alô, amiga, chegando o nosso Business Connections, que honra ter você aqui, que honra ter a sua participação, e hoje eu trouxe cultura musical, sem dúvida nenhuma, trabalhar com a música é algo que eleva a alma, faz com que as pessoas se sintam muito mais valorizadas e este profissional é muito valorizado ao longo de todo o processo da sua carreira. Seja bem-vindo, Paulo Pascoal, violinista Spala, é isso mesmo? Uma das coisas, né? Aquela pessoa que já não precisa mais, chegou no ápice do ápice do ápice do ápice, mas seja bem-vindo, que coisa boa. Muito obrigado pelo convite. Ninguém chega, ainda tem muito que aprender e vou morrer aprendendo. E hoje aqui na nossa bancada tem até o violino, viu, gente? Entrou aqui no meu... Você pode deixar ele sempre, que vai ser muito legal, não precisa mais levar o seu instrumento de trabalho. É a mesma coisa de alguém me pedir minha voz, minhas pregas vocais. E como que foi a música? Como ela entrou na sua vida? Fala pra mim. Bom, tocar violino é uma coisa que já veio de família. Meu pai é um grande apaixonado por música e ele sempre dizia que a gente tinha que tocar um instrumento e não necessariamente ser um profissional. Ele nem queria, na verdade, né? Porque tem algumas famas que a gente vai falando durante a entrevista. Mas o meu pai queria que a gente tocasse. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? E todo mundo começou com 4 anos em casa. Que legal. E eu sempre quis tocar igual o meu irmão mais velho, que é um gênio em tudo que ele faz. É muito legal isso. E qual que é a idade certa para começar a tocar? Olha, eu sou professor Suzuki. Então, eu além das viagens, turnês, orquestras e tudo, eu dou aula. Eu tenho alunos de 3 anos. Então, assim, é uma metodologia muito legal. Eu vou estar postando aí em breve, eu tenho uma aluna que ela fez a 10ª aula sexta-feira. É a coisa mais absurda que eu já vi. Ela fez o primeiro método Suzuki inteiro. Então, assim, hoje existem métodos, principalmente para criança, cabeça vazia, é muito mais fácil de você... Os neurônios ainda estão limpos, Exatamente. Estão em adequação, o cérebro, quem não conhece, eu sou neurocientista, ele vai ampliando conforme você vai aprendendo. E a música tem esse poder. E a música, ela consegue. Falam que se a mãe, desde a gestação, começa a ouvir a música, já começa através das ondas musicais, aquela frequência, conversar com a criança. Sim. Eu tenho experiência na minha família, né? O meu irmão mais novo, ele foi jogador de futebol e ele é violinista. Quem que é o seu irmão? Leandro Pascoal era um zagueiro, jogou em São Caetano, lateral esquerdo. Lembro, jogou com o Serginho naquela época do São Caetano do ano 2000? Exatamente. Lembro, o Serginho, o Ademar, o Silvio Luiz. Eu sou jornalista esportivo há 25 anos, gente. Já narrei muito. Fui uma vez cobrir, já que você tá falando assim, fui cobrir uma vez São Caetano e América do México. Nossa. Eu gosto de história, né? Quem acompanha o Business Connections aqui, sempre eu conto uma história. E a minha vida é diversificada. E ao mesmo tempo, eu só saí de casa, fui lá no Anacleto Campanella, lá o estádio do São Caetano, e só para entrevistar o Zamorano, que jogava no América do México. E esse caso é legal, vou contar aqui a entrevista para o Zamorano na exclusiva. Eu saí e tal, o jogo terminou e eu fiquei ali na miúda, vamos dizer assim, esperando a saída do atleta e do nada mudaram a saída do time do América, então tive que dar uma volta no estádio inteiro e quando fecharam a segurança eu fiquei além do cordão, como se fosse um torcedor. E estava muito frio aquele dia em São Caetano do Sul, eu estava de touca, estava até com um blusão e eu guardei o meu gravador. Quando o Zamorano saiu, tinha uma mexicana que começou a conversar com ele, e eu, Zamorano, uma palavra, e comecei a fazer uma entrevista de 10 minutos. Veio segurança, que
realmente queria me tirar, mas depois que começou a entrevista, não teve como ele me tirar. E foi muito interessante que aquela entrevista foi utilizada pela CNN espanhol, ou seja, que estava no México. Então, eu trouxe essa história que você falou que seu irmão jogou no São Caetano, Sim. e o São Caetano, para mim, me trouxe essa grande história para mim como repórter esportivo. Então, voltando... As crianças, 3 o anos... efeito da música, né, na criança. E outra, todo mundo, hoje em dia, existe campanhas para isso, né? Tem alguns projetos aí, inclusive, para fazer, ir nas creches, tocar para as crianças, porque a gente sempre quer mudar o mundo, mas ninguém sabe por onde, né? Sim. Na minha visão, é pelas crianças. Então, a arte, como o esporte, faz uma diferença. Eu sou esportista, eu também tenho essa 1001 utilidade, mais ou menos igual a você. Fui piloto de Fórmula, por exemplo, graças ao que eu ganhei tocando com violino. Aí é onde começa a história. Eu venho de família super simples e eu tinha alguns sonhos. E com 5 anos, eu lembro eu estava na fazenda da minha avó na Bahia, e daí passou um avião muito alto. E eu falei para ela, vó, eu ainda vou viajar o mundo inteiro tocando violino. Eu já fiz isso. Não, é lindo. E você tocou na USESP, eu acredito. Toco, né, ainda, né? Toca. Há 30 anos. Mas como o violino pode ser um negócio? Porque você trouxe, vou viajar o mundo todo. Praticamente, para bancar, você ser um corredor de Fórmula não é simples, é caro. É caro. É caro. E se você veio de uma família simples, é uma forma até das pessoas, você empreendedor que está acompanhando aqui o nosso BC, entender que a arte pode se tornar um negócio. E nós vemos aí a Fernanda Torres sendo premiada com o Globo de Ouro, Oscar pode chegar, tem tudo isso. E é a arte. E como que foi para você? Música, como gerou negócios, business? Business. A música para mim sempre foi... quando eu só tenho a emoção quando eu estou no evento, no concerto. Todo o resto é uma empresa. Então, eu tenho uma preparação para estar ali, eu tenho que chamar o time certo para tocar comigo, porque além de tocar na USESP há 30 anos, eu sou espala da Sinfônica de Ribeirão Preto e tenho a minha orquestra. Ai, que legal. Aonde a sua orquestra? Eu faço muito corporativo, eu atendo as cidades do interior, atendo São Qual Paulo. Nome? Camerata d'Arcos. Boa. Camerata d'Arcos. Só que o que eu faço aqui com essa orquestra? Eu faço o que o David Guerra, de André Rieu, faz no mundo. Uhum. Eu toco de A a Z, literalmente, no violino. Então, assim, é o tipo de música que é entretenimento, né? Eu tenho, por exemplo, hoje uma apresentação que eu faço violino solo, tocando músicas brasileiras e Bach, que chama-se Uma Carreira de Sucesso, que é onde eu conto a minha vida, desde a primeira música que eu tinha, primeira vez que eu ganhei um dinheiro no palco com 8 anos, até hoje, toda a minha trajetória, eu falo e toco durante os concertos. Aí você fala de business. É a mesma disciplina de qualquer negócio. Sim. Né? Eu tinha focos. Por exemplo, eu investi muito em imóveis. Né? Então, por exemplo, tinha um imóvel que eu queria comprar. O que eu tinha que fazer para ter aquele dinheiro? Eu tenho que fazer X concertos, cada concerto eu vou ganhar tanto, eu junto isso aqui, tá bom. Então, ia lá, fazia um projeto de lei, ou vendia os concertos para as empresas, para eventos corporativos, para cidades, e eu fazia o dinheiro e comprava os imóveis. Então, assim, hoje o violino para mim é um prazer de vida, né? A minha filha sempre fala, eu tenho uma filha de 16 anos, ela fala, pai, eu acho que você precisa tocar mais violino, você fica mais calmo. Então a música tem esse poder também, né? Vamos falar do nosso primeiro parceiro, mas já vou deixar aqui uma pergunta para você. Veja, business levando para o mundo corporativo e como trabalhar com que as empresas entendam que a música realmente pode motivar o funcionário. Você vai falar daqui a pouquinho, porque agora é hora de falar sobre uma comunicação, que não é a musical, é a falada, mas... E quando você trabalha justamente a comunicação, você tem que estar aberto para qualquer frequência, o ambiente, sentir as pessoas como um músico também.
E justamente na Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, nós trabalhamos justamente essa disrupção que existe nas pessoas. Nós não criamos minions na Voice Training, nós trabalhamos as pessoas para que elas levem a comunicação, o conhecimento dela de uma maneira bem natural, como se estivesse realmente numa frequência musical. E essa melodia, ela pode sim estar dentro da sua companhia, na sua empresa. Seus líderes conversando com os liderados de uma forma suave, sem aquela comunicação violenta. A comunicação violenta sendo trabalhada de uma maneira com que o líder se torna um líder. Então, vai lá na Toye, tá aí o QR Code na tela. Toye não, na Voice Training Escola de Oratória, porque a Toye é nosso outro patrocinador, são sócios lá, então é tudo da mesma família, mas mesmo assim a Voice Training Escola de Oratória está fazendo isso para você. E aí, Paulinho, como que é chegar na empresa e levar? Porque você faz treinamento também usando a música ou só o concerto da música? Mas também se você faz um concerto, né, das pessoas através do cérebro, né? Porque a música muda. Não, eu tenho uma palestra que eu faço com uma orquestra. Por exemplo, numa empresa. Como é que funciona uma orquestra? Não vou dar todos os detalhes, mas existe o presidente, existe o diretor. E se você ver esta hierarquia dentro da orquestra, se não tiver, não funciona. Sim. Que é o maestro, o Spala, que é o segundo cara dentro da orquestra, e os chefes de naipe, que são os chefes de sessões. Então tem toda uma brincadeira que eu faço no evento, que aí eu pego alguém da plateia para vir reger, ele não sabe nada, é só mexer a mão, não é? Pois é, mas não é. Então tem todo um detalhe que a gente faz, e aí eu pego todos os detalhes da empresa, né? E a gente começa a colocar com as músicas adequadas para isso. Eu sempre gosto de tocar Mozart, porque Mozart é uma peça que ela já mexe com a cabeça de quem está assistindo. Sim. Você começa com... E é uma coisa engraçada que eu sempre uso no palco. Se eu percebo que a plateia está agitada, eu troco o repertório e começo algo mais tranquilo. E deixo as agitadas para o final. Então, a música é quase que um pastor, né? Ele tem o poder, quando você está no palco, concentrado no que você está fazendo, de mudar a frequência das pessoas que estão na plateia. E trabalhar isso no mundo corporativo é interessante, porque você pode trabalhar setores. E, ao mesmo tempo, com uma orquestra, você tem o setor da percussão, de cordas, São o naipes, eletrônico. né, que a gente fala, Então, Não, eu não sou músico, então eu faço a linguagem popular. Popular, tá? exatamente. Popular. Dentro das cordas, por exemplo, tem primeiros violinos. Meu sonho é tocar violão, velho. Sério? Nossa, não sai. Meu sonho era tocar bateria, mas já desisti. Mas não sai. Porque é muito controle, cara, aí não dá certo. Exato. Então, mas nas cordas, então tem primeiros violinos, segundos violinos, viola, violoncelo e contrabaixo. Esse é o primeiro. Não, esse é o naipe das cordas. Tá, das cordas. Então, é exatamente como dentro de uma empresa. Aí você vai pro naipe das madeiras. Sim. Aí tem flauta, oboé, fagote, clarinete. E tem o contrafagote e tudo mais. Aí, Esse fagote não sei nem o que é. cara, é um instrumento tão exótico. É muito legal, um som muito bonito. Gabriel, procura aí, põe na tela, Põe cara. na Eu acho tela que é aí. engraçado. Vamos Mas interagir porque eu não conheço. Mas é muito engraçado, porque às vezes eu vou tocar pra alta sociedade e tem gente que nunca assistiu um concerto. Nossa. Então, assim, não é... E esse é o nosso papel, né? Para 2025 tem esse... Olha lá o fagote. Ah, Esse aqui é o maior fagotista do Brasil, cara. É meu amigo legal. Alexandre Silvério, grande fagotista. Grande fagotista. que E ele legal. toca jazz no fagote. Pô, muito legal. E é um instrumento bonito, né, gente? É lindo. É lindo. Ele esticado é gigantesco, porque ele é... Tá vendo? São 2 tubos, ó. Ele é encaixado, porque senão ele fica muito gigante. Ah, isso não é narguile não, viu, gente? Não vai... Não é narguile não. Olha ali todo desmontado naquela Aqui, caixa. ó. Parece, né? A mangueirinha do narguile. Sacanagem. Não, é só pra ele trazer. O meu BC aqui, ele viaja. Eu viajo com essas coisas. Não, mas eu acho Muito isso... legal, obrigado. Essa é uma obrigado. forma de divulgar, né? Sim. É falando descontraído. Fica muito sério, Porque todo mundo engessado. acha que a música clássica é séria. E dá pra gente se divertir fazendo música. Isso que é legal. Isso é muito lindo. E fazer negócios. Eu conheço muitos músicos porque eu sou um celebrante de casamento, juiz de paz, então eu encontro muito músico na rua. Sábado retrasado eu estava com o Daniel, ele é violinista também.
Violinista. Ah, um que faz violino elétrico por aí. Eu sei quem é. Isso, cabelo Barbinha. encaracoladinho. É ele mesmo. Conheço. Pô, maravilhoso, maravilhoso. E ele, pô, Sidney, a gente só encontra em espaço top, isso é muito top. Eu falei, por coincidência, que eu faço casamento em muitos lugares. E pra mim, não importa o tamanho do local, eu estarei lá por causa do público, porque o público me contrata. Sim. E ele é um amor de pessoa, você sabe, é jovem, né? É o futuro, né? É o futuro. E ele manda muito bem também. E hoje é muito diversificada a música. Sim. Como começar um negócio com a música? Porque as pessoas pensam que você só vai dar aula. Não, você só vai se apresentar. Não, e é muito raro isso. Uma coisa que eu gostaria de explicar é o seguinte. Dentro de tocar o violino, tem uma infinidade de carreira. Por exemplo, tem o solista, que ele não toca em orquestra. Tá. Tem o Spala, que ele é diferenciado dos músicos da orquestra. E tem o músico tutti. Então, eu, ultimamente, faço essas três. Eu sou solista, sou Spala e sou violinista de fila da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Além disso, tem eventos corporativos, tem casamentos, tem gente que construiu um império com casamentos. Eu sou um cara desse. Sim. Porque na época que eu era garotinho, por exemplo, o Silvio Baccarelli, Baccarelli. falecido, um queridíssimo. Eu, inclusive, eu lembro, fazendo casamentos, eu comprei 2 apartamentos. Eu entrava na Brasil, tipo, 2 da tarde, saía às 10 da noite. E era de meia hora. E na Brasil é aquela coisa, pra você estar lá dentro, Igreja é grande, né? paga uma bala, viu, gente? Já que nós estamos falando de negócios, igreja também é negócio, negócio. Viu, gente? Eu quero trazer um padre aqui, porque pra você entrar na Brasil é um custo gigantesco. E não sei se tem agenda por tão pouco tempo, né? Não, é um preço gigantesco, você paga um BV gigantesco pra igreja, pra você participar do livrinho. Exato. Não sei como as pessoas querem interpretar isso, mas eu tô falando a pura verdade. Eu Essa é trabalho real. com o setor de eventos, eu tenho que abrir. Não é fácil. Um coral para instalar não paga mínimo, não sei quanto que tá hoje, mas a última vez era de 30 a 40 mil para participar no ano todo. Sabe? E isso ainda para ver se você vai ser selecionado pelos noivos, e ainda, se vem alguém da externa a pedido do casal, tem que fazer toda uma seleção, o padre da paróquia lá é rigoroso, é um lugar e a Brasil onde todos querem estar. Eu lembro que eu fiz lá a missa de 7º dia do pai do André Matarazzo. Sim. Ele falou assim, não, eu quero você. Aí eu levei o quarteto. Foi complicado conversar com a pessoa que cuida lá. Aí veio o padre da Itália, todo, sabe, tem toda a sua... Eu respeito, são regras, né? Não, eu sou uma pessoa de processos. Eu sou um cara de regras. Eu também. Eu não sei nem por que eu não fui pra música, porque eu sou um cara regrado demais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, essa rigorosidade, ela tem que ter uma flexibilidade. Sim. Porque, às vezes, você perde talentos. E, às vezes, é o sonho das pessoas se apresentarem numa Brasil. Sabe? Um músico que está começando, ele traça a sua carreira e, por causa de um detalhezinho assim, às vezes financeiro, ele não vai conseguir alavancar o negócio dele. Eu acho que tem que ter uma flexibilidade e não essa exclusividade. Mas voltando, o mercado de casamentos, ele é bilionário. Bilionário. Ele é bilionário. E mundial, né? É uma coisa que... Mas tem um outro detalhe, Sidney, que é o seguinte. Quantos Ronaldinhos nós temos? Eu sempre gosto de comparar com o futebol, porque eu vivi esses dois... Eu tive time de futebol. Então eu vivi esses dois mundos, assim, e é muito parecido. Quantas pessoas dentro da USESP têm uma orquestra como eu tenho? Não conheço. Aí entra num ponto, Paulo, gente, eu não pensei que a gente ia para tantos temas assim, né? Eu pensei o violinista, eu vou falar de música, vou falar de negócio, quando você chegou aqui, e eu não tenho pauta, gente, aqui, tá fechado, o Gabriel já me conhece, nós estamos, já ultrapassamos a casa dos 10 episódios e, cara, que eu vou trabalhar a música dos negócios, mas a gente tá sendo meio polêmico até aqui. Mas o que você tá falando, o que eu sinto muito nos músicos, eles ficam fechados. Eles ficam só pela arte, pelo cachezinho. E não é o cachezinho. Eles têm que entender que isso é um negócio. E para você sobreviver, eu tenho um amigo meu, o maestro Ricardo Demani, ele é flautista, um espetáculo também. Vai tocar no casamento da minha filha agora também. E eles veem isso como negócio. E o músico, talvez, ele se perde. Seria aquele professor que tem um super talento e não escreve um artigo.
Seria aquele professor que é super pesquisador e não escreve um livro, não palestra, fica lá pensando na estabilidade. Ou eu saí muito fora, ou eu estou correto nessa observação? Eu sempre brinco o seguinte, se hoje, Deus me livre, mas a orquestra OSESP acabasse, 98% estaria morrendo, porque não tem uma segunda opção. São pessoas... O mundo da música, principalmente a clássica, está sempre dependendo de alguém fazer um projeto para chamá-lo para tocar. E eu sempre fui o contrário. Eu nunca esperei ninguém me chamar. Você foi atrás. Ia abrir as portas, criava eventos, criava projetos e fazia o meu... É o seu DNA, Paulo, porque você vem, um cara que teve time de futebol, um cara que constrói projeto, é o DNA, o empreendedor precisa disso. Você não é somente um músico. Você é um músico empreendedor. Sim. Que você precisa de estratégias. Mas antes, deixa eu falar, porque vai conectar você e eu tenho que falar do nosso apoiador, que é a Toyê Produções e Eventos. Aliás, a Toyê Produções e Eventos, quando a empresa precisa de músicos como o Paulo Pascoal, com certeza a gente aciona a equipe diretiva e chamamos profissionais como ele, não somente músicos, mas toda a estrutura, porque ele precisa ter uma estrutura de áudio, precisa ter uma estrutura de vídeo, precisa ter o acesso, o cuidado do camarim para esses artistas ou para os palestrantes que ali vão. Se você é palestrante, a Toyê Produções e Eventos trabalha justamente você, criando o seu treinamento, fazendo com que a partir do momento que o seu espectador chegue, ele já entra num sistema, seja bem recepcionado, tenha um controle, todo aquele início, meio e fim é bem planejado com os treinamentos da Toyê Produções e Eventos. Então, Toyê Produções e Eventos, lá no Instagram, você pode ter e realmente ter a melhor equipe para produzir o seu evento. E como que foi? Que você, obviamente, tem o empreendedorismo e como você é do setor mesmo da música, é do setor de eventos. Como que foi para você a pandemia? Fala para mim, está completando 5 anos esse ano. Para mim não teve pandemia. Por quê? Porque eu me reinventei. Eu tenho um público um pouco grande e, por exemplo, minhas lives é gente nos Estados Unidos, Portugal, Canadá, as pessoas, Espanha, as pessoas estão me assistindo. E na pandemia tem uma senhorinha que eu gosto de falar dela, que é a Rosa Maria de Barretos. Essa senhorinha era minha fã e ela me ligou e falou assim, eu era o cara do palco. Sim. Então, tudo pronto, chegava, entrava, aquele endeusado, né? Entrava, tocava, aplaudia e ia embora para casa. O dinheiro estava na minha conta. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou surtar. Se eu não estiver fazendo mais de uma coisa, eu tô pirando. Aí ela me ligou, Paulo, por que você não faz um vídeo para mim e toca algumas músicas? Aí eu tenho uma grande amiga, que é a Silvana Rosa. Amiga nossa, aliás, um beijo pra Silvana. Silvana é uma figuraça. Eu tô tão empolgado com você, eu tava no flow, aí você falou, quase passa batido, vai. Ela falou assim, cara, eu vou te ajudar. Aquele jeitão dela, né? Falei, tá bom. Bom, resumindo, a primeira live... Vou te ajudar. Ela fala assim. Mas ela... ela é uma figura, cara. Aí eu falei assim, Silvana, cara, eu nunca fiz isso. Ela falou, coloca o celular na frente. E foi falando. Cara, peguei o celular, foi eu tenho salvo ainda. Foi divertido. Fiz pelo Instagram. O celular caiu. Aí levantei. Eu toco muita coisa, tem muita coisa de memória. Deu, na época, acho que 100 e poucas pessoas. Falei, uau, que legal. Aí, e aquela coisa, a gente que é de comunicação, você tá falando, teu cérebro tá processando, né? Sim. O que eu vou fazer pra próxima? Falei, gente, vamos fazer uma brincadeira? Resolvi, vou fazer live pra vocês. No final, vocês vão escolher as músicas que vocês querem pra próxima live. Aonde entrou o segundo negócio. Aí eu contratei uma pessoa, porque eu não tinha tempo, para fazer os arranjos para eu colocar o playback. Sim. Hoje, eu fiz mais de 300 lives durante a pandemia. Hoje eu tenho um repertório pronto, que eu faço show, violino, solo, que dá mais de 50 horas. Olha que coisa linda. Eu fiz live todos os dias, sem repetir uma música, durante a pandemia inteira. Tive lucro com isso? Direto das redes? Não. Somando aí, quanto tempo de live? Foi 2 anos e pouco. Não, 300. Mas quanto tempo a sua live durava? Uma hora? 1 hora são 300 Média minutos. de 4... 300 horas de programa.
Quantas músicas dava em média? Média 14, 15 músicas. 14, 15 músicas. 4.500 músicas. Eu tenho repertório mais de 50 horas de música. Então, você vê, é muita coisa. Você está gostando? Compartilhe. Ele deve ter feito muito isso. Compartilhe aí, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, aqui no YouTube, ou no LinkedIn, no Spotify, aonde você estiver, você pode compartilhar essa live, esse programa com o Paulo Pascoal. E aqui é uma forma de você conhecer mais sobre a música como um todo, não somente o lado musical do violino, mas sim a música como um todo, e é um tema muito legal que gera negócios e conexões. Aliás, que é algo especial, é você colocar uma música num bate-papo. E hoje o fechamento vai ser com o violino, hein? Vai ser com o violino. Paulo, muitas pessoas naquela época sofreram. E a música traz alegria. Como que você entrava em campo, né? Vamos dizer assim, para levar e mudar assim o sentimento da pessoa? Você sabe que isso me fez escrever um livro. Tá. Eu estou para lançar com os relatos das pessoas pós-live. Mas coisas... Me arrepia quando eu falo, porque tinha gente que escrevia assim, você tocou uma música que eu estava pensando em ouvir e você foi como um bálsamo para mim. Então a música na vida das pessoas assim tem um peso muito grande. Estou falando senhorinhas da igreja da minha mãe, as pessoas que iam lá, tocavam um hino para eles, sabe? Não estou menosprezando, é que é o que eles queriam ouvir. Sim. E isso era o que eles precisavam ouvir naquele momento. Então, assim, além de salvar vidas, porque muita gente tentou se matar, a gente entrou como um bálsamo. Então, assim, conseguiu passar a pandemia muito rápido. E eu era daqueles que... não vou falar porque senão vai dar problema, mas eu encarei a pandemia como, se tiver que ir, eu vou. Papai do céu sabe quanto tempo tem que ficar aqui. Então, eu fazia as coisas muito tranquilo. Claro que eu não ia visitar minha mãe, porque ela é senhorinha, né? Sempre morei só. Mas eu ia assim. Eu entrava dentro do apartamento, o dia que não passava a hora, pegava o violino e ia compor uma música. Então, eu fiz muito disso. Fui tocar em Tocantins, porque as pessoas me viram. Tenho alunos fora do Brasil, porque foram pessoas que me viram tocando e fazem aula online comigo. Tem esse outro também, né? Esse outro lado, que você não precisa sair da sua casa para você formar uma pessoa do outro lado do planeta. Ainda mais com a música, porque você trabalha os acordes, já que é a leitura da partitura. Como que explica para nós? Eu vou ser bem simples assim nessa pergunta, porque aqui no BC eu não sou teórico, gente. Eu deixo as pessoas passar o conhecimento para mim. Quanto mais inocente eu for na pergunta, melhor. Aqui é diferente dos outros, que o pessoal tem pauta. Não, eu tenho pauta, eu tenho uma sequência do programa, porém eu gosto de fazer a pergunta mais simples porque eu aprendo. Como ler uma partitura? Sempre foi um segredo. Dá uma aula que vira um tutorial aqui. Então, é muito simples ler uma partitura, só que tem os princípios. É pura matemática mesmo? É pura matemática. Tá. Você pega um exemplo muito simples. Você pega um compasso, no início da música vai ter por exemplo, 4x4. Você tem que colocar 4 tempos dentro daquilo. Isso pode ser uma nota de 4 tempos, ou 4 notas de 1 tempo, ou 8 notas de meio tempo, ou 16 notas de 1/4, e assim sucessivamente. Pura matemática. 2 mais 2 são 4, ponto. Aí entra a segunda questão. Mas você pode fazer essa brincadeira, por exemplo, você lembra da Brilha, Brilha, Estrelinha? Sim. Eu começo a ensinar as pessoas que nunca tocaram violino, não importa a idade, com o Brilha, Brilha, Estrelinha. Porque aquela música está no seu subconsciente. Claro que a gente mudou um pouquinho o texto, né? Para poder encaixar direitinho com a... E você pode fazer isso. É a primeira... Você já sabe cantar. Você já sabe colocar no tempo. Às vezes, eu tinha uma aluna que era disléxica. Você tem noção que é isso, cara? Você falava, primeiro dedo. Qual foi o dedo... Eu tô falando assim, milésimo de segundos. Qual foi o dedo que eu... Não sei. Cara, eu tinha acabado de colocar o dedo 1 na corda. Ela já não lembrava mais. Bom, essa menina se formou em Harvard. Em música? Não, ela foi fazer outra coisa. Ah, tá. Mas o violino aliviou muito a dislexia dela. Como eu tenho aluno autista. O autista ele é mais técnico, ele consegue assimilar. Mas você só pode falar uma vez. Se você ficar repetindo para ele e as pessoas não entendem.
E é justamente... Eu vou agora, que é comunicação pura, agora é hora da gente falar do curso de oratória da Voice Training. 18 a 21 de fevereiro tem aí essa turma com descontão de R$ 1.000 para você, isso mesmo. Você vai ter aula com esse bonitão que sou eu mesmo. 18 a 21, o método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Lá não tem música, mas tem técnicas teatrais para que você interprete melhor, né? Você fale mais envolvente. Eu não sei se eu vou mudar a sua voz, porque aí eu preciso de uma fono, ou eu preciso que você nasça de novo. Mas, ao mesmo tempo, você vai aprender a se comunicar, técnicas de oratória, vai aprender a fazer palestras e, ao mesmo tempo, interpretação. Com desconto de R$ 1.000, esse presentaço, QR Code na tela, em São Paulo, presencial, 18 a 21 de fevereiro, comigo, lá na sede da Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes. Paulinho, eu vejo, né, a música como algo que muda a direção. Essa moça de Harvard, né, com certeza você mudou a mente dela. E quando a pessoa chega frustrada, deprimida e você vê aquele trabalho de motivação diferente para ela. Como que você faz isso? Como que você consegue ter essa sensibilidade quando alguém chega precisando da sua aula, do seu conhecimento? Você consegue ver essa mudança ou criar esse planejamento para ela? A minha maior escola foi quando eu fui professor no Instituto Baccarelli. Que legal. Eu fui durante 9 anos e ali você tinha, eu não vou dizer, mas vocês têm uma noção do que tinha as crianças que vinham. E ali eu aprendi a lidar, que cada aluno é um aluno. Eu tenho que trabalhar a percepção, porque não adianta eu falar a mesma coisa que eu falo para um garoto, falar para o outro que não vai resolver. Então, cada aluno para mim é um ser diferente. Então, tinha alunas que chegavam e ficava chorando e contando o que tinha passado na noite ou na semana com a família. O que eu ia fazer? Eu sentava, ficava conversando com ela. E a outra percepção do professor que é muito importante da música é quando você percebe que não vai ser um grande músico. E você não pode frustrar, porque a gente sabe isso. O aluno pegou o violino, colocou, você sabe. É uma coisa igual futebol. Sim. Você botou um moleque com a bola, você vai saber se ele vai ser um grande jogador ou não. Mesmo tendo qualidades, às vezes ele não vai ser um grande jogador. Porque não, aí entra várias nuances da carreira, a estruturação. Eu mesmo, não sei, eu era o último a ser escolhido. Pior que eu também era, sabia? Eu gosto de jogar bola. Mas cara. eu tenho uma história de futebol, nós de novo aqui no futebol, não pode dizer. Eu lembro até hoje, eu fui disputar um torneio de imprensa, né, e como jornalista esportivo, então lá, no primeiro ano, eu era o terceiro goleiro. Goleiro ainda? Terceiro goleiro, tá bom. Não entrei nenhuma vez no torneio. No segundo ano, eu já era o segundo, reserva. Já estava perto. Já era o reserva. Tranquilo. Só que, do nada, veio um outro, eu passei a ser o terceiro. Só que o titular foi expulso. O reserva entrou, e aí eles olharam, só tinha o Sidney, que era o terceiro. Só que eu fechei o gol. Aí eles perguntam, pô, Sidney, você pega bem, por que você nunca pediu para ser titular? Eu falei, não, porque eu respeito hierarquia. Olha só essa dica, eu respeito hierarquia. Vocês nunca fizeram um teste comigo. Como eles são da casa, eu respeito, eu só quero participar do time. Entendeu? Mas nunca joguei, agora eu joguei. No outro ano, teve seleção, pré-seleção para saber quem seria o goleiro titular. Eu de terceiro fui para primeiro, ou seja, não forcei nada. Não que eu seja bom, não quero dizer que eu sou o craque, tá, gente? Mas a minha habilidade naquele momento, eu estava em alta e fui, acabei quebrando o meu dedo e eu aposentei. Num jogo só. Não, no terceiro, eu joguei com o dedo quebrado, classifiquei o time para as oitavas de final eu falei, não vou lá, porque sem querer, você vai Deus jogar me bola, você quebra o dedo, você acabou o seu instrumento de trabalho. E eu, como me apresento muito, imagine trabalhar com uma tala para assinar um contrato ou um casamento. Eu falei, não, deixa quieto. Como não gosto de artes marciais também, porque também fui tentar karatê, me machuquei no rosto. Você perde o evento. Não é isso. A gente trabalha com cachê. Mas, voltando, e esse lado motivacional da música, como que foi transformar essas pessoas no dia a dia? Então, hoje, por exemplo, eu tenho alunas que eu via que não teria... São psicólogas, a outra é educadora
Eu esqueci o nome, quando você é pedagoga. Sim. Tudo por conta da música. E a gente direcionou indiretamente essas pessoas para... E eu sempre... Isso aqui é uma experiência minha, gente. Você quer tocar instrumento? Ótimo. Dá tempo para você fazer mais umas 3 profissões. Então, assim, eu adoro artes marciais. Eu lutei muito tempo. E assim, uma vez eu fiquei 6 meses sem tocar porque eu quebrei minha mão. Mas dá para você fazer tudo e tocar o seu instrumento. Sim. Então, eu entrei numa outra faculdade agora esse ano, que minha cabeça precisa estar pensando. Então, assim, eu administro empresa, eu tinha transportadora, um evento, por exemplo, eu faço e isso é muito rápido. Numa conversa, eu sei o quanto que ele vai investir, equipamento de som, palco, translado, tudo. Eu entrego um evento pronto para a pessoa, entendeu? Então, assim, porque isso para mim é muito natural. Também vem da infinidade de tempos fazendo música, né? Sim. Eu tô com o violino no pescoço há 46 anos. Você está com quantos anos de idade? Fiz 50 anos. Né? Então, assim, eu nunca parei com o violino. Fui pilotar, eu saía da pista e ia pro concerto. Então, a música para mim... E o carro pro concerto. O carro pro concerto, não batia, não. Não, só uma vez que eu tava subindo com Fórmula depois do Lago do Pinheirinho. E daí não sei o que aconteceu, cara. O motor arregaçou, arrebentou a traseira, sentou no chão, só consegui chegar no box. Aquilo pra mim foi uma grande frustração, mas não foi minha culpa, foi alguma coisa do carro lá. Eu bati uma vez também no S do Senna, que é normal. Isso é normal. Aliás, ali eu só corri mesmo a pé. Bem, vamos falar da Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos é uma empresa que leva treinamentos para a sua empresa, a sua companhia, aumentando a performance da sua equipe. É através do método Agir para Vencer, atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para que você alcance os seus resultados. E a Toye Treinamentos está justamente com esse foco, entrar na companhia para elevar os resultados, fazer com que o time realmente seja como se fosse uma orquestra, ali uma engrenagem, todos trabalhando com o mesmo objetivo final, que é gerar o quê? Uma mudança para o cliente da própria companhia e trazer o quê? Um bom faturamento. Então, por isso, você precisa trabalhar esses 5 soft skills do método Agir para Vencer. Toye Treinamentos lá no Instagram. Chame para mudar a sua equipe. Vamos lá, hoje, Paulo, Sidney, 48 anos, nenhum instrumento que eu posso tocar, diferente de uma criança de 3 anos. É mais difícil ensinar uma pessoa do meu perfil na música? Como que é essa construção de mudança de habilidade? Porque é uma habilidade. Você precisa trabalhar a parte auditiva. Eu não consigo nem bater. Se estiver tocando uma música, a pessoa tá lá batendo palma, eu atrapalho. Eu atrapalho, sem brincadeira. Eu adoro desafios. Cara, se me colocar, você vai sair traumatizado, vai precisar de psicólogo. É sério. O pessoal fala, rufem os tambores. Ó, a minha batida é totalmente estranha, sabe? Isso é comum. Tem resultado ou não? Claro que tem. Não existe. E aonde que é a mudança no meu cérebro? Quais ondas eu preciso mudar? Quais neurônios? Eu tenho, por exemplo, a memória visual. Sim. Né? Eu tenho um ouvido privilegiado, eu diria, mas o instrumento é repetitivo. Tá. Então, tudo que você repete corretamente, o teu cérebro vai memorizar. Sim. Então, assim, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo que isso aqui você vai fazer. Quer ver? Faz assim, ó, chocolate, canta chocolate quente. Vamos pegadinha. É sério. E fazendo esse movimento aqui, ó. Mesmo, eu vou processar. Ó, lá, te, quem, te. Esse é o movimento. Chocolate. Não. Cada sílaba um movimento. Então, Não. Chocolate. Quem? Você viu que nem isso eu soube fazer, gente. Não, você fez direitinho. Não, mas nós já comecei, eu já fiquei parado, entendeu? Mas é a primeira vez. Então, assim, a música tem esse poder de você, que é mecânico, né? Então, Sim. Primeira coisa é mecânica. A audição, primeiro, o instrumento estando afinado, é a mesma coisa. O teu ouvido vai começar a trabalhar e absorver aquele tipo de afinação.
Hoje, por exemplo, um violino, eu vou tocar num lugar, piano que desafina muito, né? Fiz um evento sábado. Putz, o piano tava desafinado, cara. Aí eu fui lá, eu ando com o meu celular, um medidor. Putz, ele tava desafinado uma coma. E meu ouvido percebia. Então é uma coisa assim, a gente fala que é ouvido de leproso, né? Porque é fora do comum, assim. Mas 90% das pessoas não precisa ter. Aguinaldo Arraiol, que é voz mais linda, não sabia ler música. Não sabia ler música? Não. Eu tenho uma curiosidade, fazer uma pergunta, eu gosto de ser bem noob aqui mesmo. Eu sou um cantor, nunca... vocês devem ter pegado muitas vezes, um cantor chegou do nada, vamos entrar naquele timbre musical, aquele acorde... Tonalidade, né? Tonalidade. E a pessoa começa a cantar e vocês vão lendo a voz da pessoa. Não, é o inverso. Na verdade, quando vem um cantor, a gente... Porque ele não vai conseguir ouvir. Porque eu fico muito assim impactado quando um cantor de axé chama uma orquestra sinfônica para cantar. Eu gravei com muitos deles, né? Sim, entendeu? Mas isso, não... É contraditório, porque o cara é agitado. Tá lá o Bel Marques, mas que ele é o meu ídolo. Ele consegue perceber isso. Claro. Tem. Isso Senão não lindo. estaria onde está. Né? Começa por aí. A gente tem que valorizar os caras que estão aí. Mesmo que não saiba música, ele tem um bom ouvido. Sim. Então, você não precisa... Ele consegue abaixar o... ele muda o ritmo. Não é quando para ajustar a afinação, né? Ele ajusta a afinação. Então, assim, por exemplo, se eu toco uma nota, o cara vai... ele começa a cantar nesse tom. Entendi. Muitas vezes você tá fazendo um show... Eu gravei com o Roberto Carlos, fiz a Miss Brasil com Zezé de Camargo, esses caras todos. Gravei com o Sandy Júnior. Então, eles são bons músicos, né? Então, eles chegam para cantar já sabendo, até porque eles escreveram a música. E às vezes a gente faz só o arranjo. Tá. Então, você dá o acorde do violão e ele já sabe a tonalidade que vai. Então, se você... É outra coisa, outro campo, né? A mundo da gravação. Vamos falar de negócios? Sim. Sabe, gravação é que hoje tá tudo muito digital. Mas eu cheguei a gravar no estúdio do Roberto Carlos, lá na Urca, uma orquestra inteira. Ai, que legal. Então, assim, é um mercado que é muito amplo, muito amplo. Eu vou falar aqui de mais um apoiador nosso e, ao mesmo tempo, eu vou deixar a pergunta para você, Paulo. É justamente essa parte da tecnologia, porque hoje a inteligência artificial pode chegar no seu acorde. Mas não chega no meu coração. Não, mas eu quero saber como vocês estão interpretando isso, porque, querendo ou não, se eu como locutor, eu como apresentador já utilizam a minha voz para fazer qualquer tipo de produto, ou de dublagem, ou de apresentação, e usa a minha voz mesmo, até o meu rosto, como está sendo a música, como vocês estão avaliando. E aqui entra a Voice Training Escola de Oratória de novo, na mentoria individual. Eu, Sidney, eu vou te transformar um palestrante. É a Voice Training. É que a Toye, ela quer invadir em todos os lados aqui, viu, Gabriel? A Toye está em tudo que é lugar, mas a Voice Training, ela realmente, eu quero que você utilize esse QR Code para eu te transformar num treinador. Você pode ser um músico querendo vender treinamentos, mas ao mesmo tempo para você fazer o seu treinamento, você precisa ter um planejamento. Como você vai utilizar a música para levar o seu produto? Porque você pode fazer um pitch lá na frente. Ou seja, todo esse processo eu te ensino através dos planos que você vai ter na construção da carreira para ser um palestrante ou um treinador ou um infoprodutor. Está aqui o QR Code, agende uma sessão experimental. Isso mesmo, uma sessão experimental comigo e você vai ter totalmente essa metodologia que vai te transformar num palestrante, num treinador ou num infoprodutor. E aí, Paulo, como vocês estão vendo a tecnologia, a inteligência artificial na música? Então, que vocês são clássicos, né? Cara? Mas você sabe que pra gente já veio bem antes, né? Você falou e eu fui buscando na memória. Por exemplo, quando você entra num estúdio de gravação, já existe, por exemplo, eu quero gravar... A base já está gravada. Não. Eu digo, você fala da inteligência, né? Sim. Já tem especialista há muito tempo que eu quero, por exemplo, eu estou nessa sala, só que eu quero que o som que eu gravar aqui seja o mesmo som que tem na sala no Carnegie Hall, ou no Teatro Colón, ou em Berlim, ou em Salzburg, ou na Sala São Paulo. Já existe isso
para que se adapte o som como se eu estivesse gravando dentro da Sala São Paulo. Então, a gente já lida com essa, na minha visão, a gente já lida com essa tecnologia muito antes. Ai, que legal. Então, assim, claro, pô, eu já vi isso em estúdio. O cantor canta meio tom, o cara vai e corrige ali na hora uma fala no meio. Então, a gente já lida muito com isso. Você sabe, tudo que é com moderação, é a única coisa que me preocupa, eu sou muito humano. E quando eu falei, até brinquei, o meu coração é a única coisa. Eu conheço gente que, assim, é de uma virtuosidade. Só que do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Sim. O músico que faz você se emocionar num concerto, esse pra mim é o diferencial. Eu vi na pandemia, né, muitos músicos fazendo shows. Foi muito interessante você ver aquelas lives. O Chitãozinho mesmo, o Chororó, eles fizeram lives e eles estavam no estúdio, cada um na sua casa, Sim. os dois, fora os músicos que apareciam as caixinhas deles. E com o 5G, a conexão foi muito legal. O sincronismo porque poderia ter um delay em dos instrumentos ou da voz, porque são dados sendo transmitidos e isso foi muito rico. A pandemia nos deu essa permissão de vermos os músicos tocando em vários lugares. Eu lembro isso nitidamente, Chitãozinho, Chororó, e o Chororó, desculpa, Chororó, tô te elogiando. Ele é chato nessa questão, que ele é rigoroso, né? criterioso. Muito demais. E você chegou a fazer isso com outros músicos também ou não? Como que era a recepção aqui do delay? Então, isso existe o delay. Então, o que eu fiz? Eu fiz algumas gravações, eu mesmo, gravando em ambientes diferentes, mas aí você faz o sincronismo. Ao vivo é complicado de fazer. Então, isso aí ficou muito legal. Porque, por exemplo, eu gravei o concerto para 4 violinos de Vivaldi. Tá. Eu gravei os 4 violinos, com as imagens assim, eu vou até achar esse vídeo, achei bem interessante. E daí eu usava o playback e encaixava tudo dentro do playback. Assim, a gente tem muita coisa para fazer, mas nada, repito, nada se compara ao vivo. Ah, maravilha. Estamos chegando no final já do nosso programa, do nosso Business and Connections. Paulo, olhando para aquela câmera, a câmera 3 nossa aqui, deixa aquela mensagem bem especial. Você é um cara humano, você é um cara realmente que eu ficaria aqui horas e horas, mas o BC, eu tenho sempre um padrão aqui que eu gosto de seguir, isso é um planejamento para as pessoas não ficarem aquele podcast cansativo. Sim. E você vai voltar a outras oportunidades, que temos muitos temas ainda para discutir, então eu queria que você deixasse uma mensagem para nós ali, por favor. Bom, você quer tocar um instrumento, você quer ganhar dinheiro tocando um instrumento, você quer ser feliz, essa combinação toda é muito perfeita. É só ter foco, determinação e disciplina. Se for um violino, conte comigo. Sou o professor Suzuki, não importa a idade. Eu lido com sonhos. O que é o professor Suzuki, só para esse método Suzuki? É uma metodologia que a gente ensina até uma pessoa muda. Não importa. Você não sabe escrever, não sabe ler. Por isso se começa com 3 aninhos. Ah, maravilha. Então agora você vai pegar seu violino. Eu vou fazer uma mensagem final aqui no meu programa com fundo musical. Vai ser a primeira vez. Meu Deus, que responsa. Eu acho que vou escolher My Way. Você com My Way? Pode ser. Pode ser? Pode. Vamos lá? Então, eu, como vocês sabem, não sou habilitado em vamos dizer assim, em acompanhar o acorde, mas ele vai me acompanhar porque eu vou usar minha voz nesse momento, tá bom? E é isso daí. Muitas vezes na vida, você planeja, você sonha, você acredita em você, mas você tem a sua maneira de levar a vida. E muitas vezes a sua maneira talvez não esteja tão correta como deveria, porque você tem que se adequar às pessoas, aos relacionamentos, às empresas, aos negócios. Mas, muitas vezes, temos que tomar uma decisão. A decisão de seguir um caminho, a decisão de simplesmente abandonar algo que te incomoda. Perdoar, amar,
estar perto, pertencer, participar, você entender que na vida você simplesmente precisa ser você, com autenticidade, espontaneidade, mas amor no que você faz. O que você faz para as pessoas, o que você faz para as empresas e o que realmente você vai mudar a direção das pessoas ou da onde você está, porque o ambiente precisa que você seja a pessoa mais pura e genuína, elevando ainda mais a cultura, o intelecto, mas o prazer de estar presente e fazer as pessoas felizes. E assim encerramos o nosso Business Connections de hoje com o Paulo Pascoal.